Discuta se estes aviões estão em repouso ou movimento. A figura mostra dois aviões, um está abastecendo o outro em pleno voo. Aqui nós vemos uma mangueira de abastecimento que faz com que um esteja abastecendo o outro. Vamos analisar essa figura e discutir se esses aviões estão em repouso ou movimento. Nós sabemos que para definir repouso ou movimento, nós precisamos definir primeiro um referencial. Então, digamos que o referencial esteja no avião de baixo. Vou marcá-lo com um X vermelho. Quero que o referencial esteja aqui no avião de baixo. É claro que a posição do avião de cima não deve mudar com relação ao avião de baixo, porque se a posição do avião de cima mudar com relação ao avião de baixo, esse abastecimento não será possível. Essa mangueira pode até se romper, né? Se a posição desse avião de cima mudar, significa que ele pode se afastar ou se aproximar do avião de baixo e isso vai atrapalhar o abastecimento. É necessário que a posição de um avião esteja sempre igual, sempre a mesma em relação ao outro. Em particular, é necessário que a posição do avião de cima seja sempre a mesma em relação ao avião de baixo. Então, se o referencial estiver no avião de baixo, a posição do avião de cima não muda. E se ela não muda, eu digo que ele está em repouso. Posso dizer, portanto, que o avião de cima está em repouso com relação ao avião de baixo. Pelo mesmo raciocínio, se nós colocarmos o referencial no avião de cima, a história é a mesma. O avião de baixo não muda sua posição com relação a um referencial colocado no avião de cima, já que, se não fosse assim, esse abastecimento não seria possível. Então, eu digo também que o avião de baixo está em repouso com relação ao avião de cima. Logo, os aviões estão em repouso um com relação ao outro. Podemos escrever isso. Os aviões estão em repouso um em relação ao outro. Tudo bem. Mas nós podemos estabelecer um referencial que não esteja nem no avião de baixo e nem no avião de cima. Por exemplo, digamos que aqui embaixo seja a superfície do planeta Terra, seja o solo, e aqui existe uma árvore. Então, este avião está passando aqui, voando, este também, né? Os dois aviões estão passando e voando por cima desta árvore. Quero colocar um referencial na árvore agora. A posição destes dois aviões vai variar com relação ao referencial colocado na árvore, né? Esses aviões estão aqui, mas posteriormente eles estarão mais à frente. Digamos, o avião de baixo esteja aqui e o de cima... Não, vamos colocar aqui, por exemplo. Digamos que depois de um certo tempo, o avião de baixo esteja aqui e o avião de cima esteja aproximadamente aqui. Essa seria a mangueira de abastecimento. Perceba que, na situação inicial, onde está o desenho original, a posição desses aviões com relação ao referencial colocado na árvore é uma certa posição e, com relação à situação final, que é esta que eu desenhei em vermelho, esta posição já fica diferente. A posição dos aviões no início é diferente da posição dos aviões aqui no final. Tudo isso com relação ao referencial colocado na árvore. Logo, você pode perceber que a posição dos aviões está mudando nesse caso. Sendo assim, eles estão em movimento em relação a este referencial colocado aqui na árvore, por exemplo. Então, vamos escrever isso também. Os aviões
estão em movimento. Estão em movimento em relação a um referencial colocado em uma árvore no solo. Perceba que esse exemplo reforça a ideia de que repouso e movimento são conceitos relativos. Depende de onde o referencial está para nós definirmos se um corpo está em movimento ou não. Esses aviões estão em repouso com relação a um referencial e estão em movimento com relação a outro.